Francisco Sena, arquiteto, urbanista e foi professor durante muitos anos de História da Arquitetura no Brasil, da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Bem, vamos falar um pouquinho de Salvador. Salvador é a cidade das águas. Todos nós sabemos que Salvador nasceu em função da existência da Baía de Todos os Santos. Quando o rei de Portugal, Dom João III, resolve fundar aqui uma capital para governar este país, recém-descoberto pelos portugueses, o local escolhido, o sítio escolhido foi Salvador, onde está Salvador, e um dos grandes motivos foi a existência da Baía de Todos os Santos. Portanto, a possibilidade de ter um grande porto tão importante e necessário para a navegação do Atlântico Sul. O comércio tão avançado do português naquele tempo e que sustentava toda a economia do Império Português. Salvador nasce como uma fortaleza e 2 anos depois, em 1551, é elevada à categoria de cidade por bula papal em 25 de fevereiro de 1551. Salvador vai ser construída num promontório, ou seja, num local elevado, que possibilitava a defesa devido a ser uma fortaleza, e ao mesmo tempo defronte do mar para a possibilidade de instalação de um grande porto. E o local escolhido foi esse sítio que hoje tem como ponto central a Praça Municipal, onde está o elevador Lacerda. Portanto, a água foi determinante na escolha do sítio de Salvador. Dom João III, ele, através de um regimento, determina ou ordena a fundação da cidade e dá maneiras para as quais se fazer. E uma dessas, a escolha do sítio, ele diz, e eu vou ler aqui um trecho do Regimento de Almeirim, que data de 17 de dezembro de 1548, onde o rei diz, dentre outras coisas, que a Baía de Todos os Santos é o lugar mais conveniente da costa do Brasil para se poder fazer a dita povoação e assento, assim pela disposição do porto e rios que nela entram, como pela bondade, abastança e saúde da terra. E por outros respeitos, eis por meu serviço, que na dita Baía se faça a dita povoação e assento, e que para isso vá uma armada com muita gente, artilharia, armas e munições e tudo mais que for necessário. Então, esse é um fator determinante. Esse promontório onde está Salvador, que nós chamamos, que ele está limitado por uma encosta íngreme, que justamente limita a cidade da Baía de Todos os Santos, é uma falha geológica muito ancestral e cujo desnível entre a superfície da rocha que hoje está no assentamento da cidade e aquela que equivale na profundidade da Baía de Todos os Santos dista cerca de 6 quilômetros. Portanto, é uma falha que em tempos remotos, talvez quando o continente americano se distancia do continente africano e que se rompe essa grande massa de terra, então houve essa quebra na sua topografia e essa falha vai gerar a existência dessa grande baía, a maior baía do litoral brasileiro e uma das maiores baías do mundo. Pois bem, só que esse fato vai determinar o seguinte, a parte alta, a superfície onde está Salvador, ela se inclina ligeiramente na direção da Baía de Todos os Santos para o Atlântico. Nós percebemos que a cota que existe na Praça Municipal do piso do elevador Lacerda para baixo, para a Praça Cairu, dista 72 quilômetros aproximadamente, 72 metros, perdão, 72 metros. E, no entanto, quando chega na orla atlântica, ela chega ao nível do mar suavemente. Isso faz com que, pelo grade, pela gravidade, todos os rios que nascem nessa região, eles vão desaguar na Baía de Todos os Santos, no litoral atlântico e não na Baía de Todos os Santos. Por outro lado, os lençóis freáticos e a água que corre no subsolo, com o rompimento dessa falha, essa água jorra nessa encosta, porque ela encontra um escape ali. Então, as grandes nascentes de água doce que formaram as nossas fontes iniciais que abasteceram a cidade são fruto dessa falha geológica, justamente por serem o escoadouro das águas pluviais no leito da cidade de Salvador, ou no subsolo da cidade de Salvador. Então, Salvador tem água de superfície, Salvador tem água de subsolo e Salvador tem água no seu entorno. E nesse entorno tem água formando 2 grandes ecossistemas. Na Baía de Todos os Santos, que são águas mais tranquilas, tem muita salubridade e que margeiam um ecossistema de Mata Atlântica,
e as águas oceânicas, que são águas mais salubres e, digamos assim, mais agressivas em termos assim do meio ambiente, que determinaram uma vegetação de restinga, um ecossistema de restinga, com muita areia, com muitas lagoas, com vegetação rasteira e tudo mais. Isso fez com que o sistema nosso de águas também ele se distribuísse não somente em águas correntes, mas em águas paradas, em pequenas lagoas, em pequenos diques, em lacustres. Né? Então nós temos uma quantidade imensa dessas pequenas lagoas no litoral, principalmente no litoral atlântico, na região das Restingas. Um dos exemplos é Pituaçu, outro exemplo também importante é o do Abaeté, mas são tantos e tantos nessa sequência, enfim. E isso fez com que Salvador tivesse um abastecimento natural e autóctono, ou seja, que se autoabastecesse de água por muitos séculos. E não somente aquelas que já estavam tão visíveis, como também as fontes que foram cavadas e que foram encontradas e que foram exploradas na parte alta da cidade, que se transformavam em chafarizes da cidade. Né? Então, é a fonte do dique do Tororó, é a fonte da Munganga, é a fonte do Quicenga, é a fonte do Baluarte, e tantas outras ao longo da cidade, que se for enumerar todas, a memória pode falhar aqui, mas então Salvador tinha o seu próprio abastecimento de água. Por outro lado, a cidade vai crescendo, se tornou capital e governou o Brasil por 214 anos, nós sabemos, e quando ela atinge uma população muito maior, no século XIX, houve necessidade de abastecimento mais programado, mais controlado e mais público, e que se criou aqui, então, a primeira grande companhia nacional, nacional que eu digo, né, de capital nacional, a primeira companhia no Brasil, nas cidades brasileiras, mas de capital local, que é a Companhia Vale do Queimado, lá na Soledade, no Queimadinho, no Alto do Queimadinho, que é uma cota mais elevada a partir de um sistema de bombeamento dessas águas e caindo também por gravidade, puderam abastecer a cidade nas suas praças públicas através dos grandes chafarizes que foram trazidos, comprados do exterior e instalados aqui. Um dos exemplos mais importantes que nós temos hoje é o chafariz do Terreiro Jesus, que data de 1855. Entre 1852 e 1855 se implantou chafarizes inúmeros na cidade. Hoje, me parece que o único que está assim, mais em funcionamento é esse do Terreiro Jesus. Mas tem um belo exemplo de um chafariz de mármore, que é o chafariz 2 de Julho, que está em frente ao Forte dos Aflitos, que foi instalado originalmente na Praça da Piedade. Né? Enfim, então esse é um sistema de abastecimento de água da cidade. Por outro lado, nós temos também, emblematicamente falando, dois cursos d'água muito importantes na história da cidade. Um curso d'água é aquele chamado Rio das Tripas ou Rio da Vala, que são duas nascentes que ali na região da Barroquinha, na encosta do Mosteiro de São Bento, que formavam um grande espelho d'água que é o Largo da Barroquinha, e ele seguia num curso de água pelo que hoje é a Baixa dos Sapateiros, na direção das 17 Portas e depois seguindo na direção do Dique do Tororó, emendando com esse outro que eu ia falar, que é do Dique do Tororó, que é um grande espelho d'água, emblemático na cidade, importante do ponto de vista também de geração de energia elétrica, que já tivemos ali usina de energia elétrica, mas de abastecimento de água também. E, obviamente, um espelho d'água salubre para a cidade, também formado por 3 nascentes ali dentro. Então, Salvador é a cidade das águas, mas, lamentavelmente, a partir do século XX, principalmente da segunda metade do século XX, com a explosão demográfica da cidade, com a instalação das avenidas de Vale, cujo projeto de Diógenes Rebouças, com o engenheiro Mário Leal Ferreira, previa a preservação das encostas verdes de todos os vales, com distanciamento das construções, dos leitos, das bacias fluviais, não foi respeitado. Né? Então se destruiu toda essa margem, todo esse, digamos assim, essa cobertura vegetal que protegeria e se transformou, lamentavelmente, esses cursos d'água em esgotos a céu aberto.
né? E nós perdemos com isso a piscosidade deles, a navegabilidade deles, a relação deles com a cidade. As hortas que eram plantadas assim às suas margens eram regadas com as águas desses rios. A sobrevivência de uma população local que vivia muito em função da possibilidade que essas águas ofereciam, né? E que hoje está muito no lúdico, na memória de alguns mais antigos da cidade, mas os jovens já não conhecem mais, já não convivem mais, já não usufruem mais e, obviamente, não respeitam mais porque não conhecem a sua história e do valor que tiveram para toda a nossa existência enquanto cidade, enquanto povoação. Enquanto que os nativos, assim, abençoavam esses leitos d'água, consagravam esses leitos d'água, e não só os nativos, mas como os afrodescendentes para que vieram, que respeitaram muito desses espaços e o preservaram com sacralidade, o que é muito importante, porque o sagrado está na natureza. Então, Salvador é uma cidade, como diz a música de Jerônimo, na Bahia todo mundo é de Oxum, é de Oxum de fato, deveria ser de Oxum, de Iemanjá, devia ser consagrado às águas, a cidade realmente abençoada pela existência das águas. Nós temos um índice de pluviosidade muito grande na cidade, também aquela água que vem do céu, né? Obviamente, às vezes ela chega com enxurradas, com tudo, mas nunca com grandes calamidades, de fato. Quando a calamidade existe, não é culpa da água que vem de cima, é culpa do assentamento embaixo mal realizado, que não cria condições para resistir à natureza como ela é de fato. Agora, o que falar na Bahia, digamos assim, da Bahia de Todos Santos em relação a Salvador? A Bahia de Todos Santos, ela não só banhava o nosso litoral, mas era o nosso grande elo para a comunicação com todo o sertão, com todo o país. Porque uma das coisas importantes da nossa Bahia é que nela desaguam várias bacias fluviais. A bacia do Subaé, a bacia do Jaguaribe, a bacia do Paraguaçu. A bacia do Paraguaçu, então, com a navegabilidade dela por 60 quilômetros a partir da sua foz, a montante, então vocês têm então uma cachoeira, onde ali se implantou um engenho que gerou uma vila que hoje é a cidade de Cachoeira, né? Que ali foi o grande canal de escoamento das mercadorias, era o braço do comércio para o interior. Salvador tinha composto avançado do seu comércio a cidade de Cachoeira. A estrada para o sertão, que era conduzida pelos tropeiros, com a mercadoria dos mascates, não partia de Salvador, partia de Cachoeira, porque grande parte do percurso se fazia através dos saveiros, aqui nós temos saveiros, pelos rios, principalmente pelo Paraguaçu, e de lá partia então as tropas por terra. Da mesma forma, o que vinha do interior vinha para Cachoeira e de lá vinha pelo rio Paraguaçu para Salvador. Então, a nossa história é uma história muito ligada às águas. Não fossem as águas, nós não seríamos o que somos, não estaríamos onde estamos. Salvador não seria o que ela foi, nem se tornaria o que ela é. E essa falta de respeito nos assusta profundamente, nos impressiona, porque o grau de destruição ele é sempre geométrico. Ou seja, é num crescente, que vai avançando e depois não tem retorno, não tem mais retorno. A gente vê que muitos povos em condições de desenvolvimento melhor do que o nosso, cujo processo histórico gerou essa destruição, hoje estão recuperando essas bacias, hoje estão fazendo todo um trabalho de despoluição dos seus rios, revelando aqueles que foram cobertos, enquanto a gente, no momento atual, inclusive, continuamos cobrindo todos eles com lajes de concreto, canalizando, transformando em esgotos cobertos, e não mais esgotos abertos, em vez de limpá-los e resgatá-los originalmente como nossos rios e como nossas bacias. Né? Enfim, quem não tinha no seu quintal uma fonte, quem não cavava uma fonte para tirar água de cacimba, né? Para tomar seu banho no quintal, né? E isso era tão natural, às vezes a água vinha mais saloba, mas era uma água que se podia utilizar. Então nós tínhamos fontes chamadas de água potável, de água de beber, fonte de água de beber e fonte de água de banhar. Eram completamente distintas pela qualidade da água. E tudo isso se reconhecia, havia no ser humano aqui
um sentido de pertencimento, de simbiose com a natureza e tal, que isso era identificado no olfato, isso era identificado no olhar, isso era identificado através da linguagem oral que passava de geração para geração, uma tradição que se mantinha. Os aguadeiros famosos, eu me lembro que eu veraneava em Itapuã nos anos 60, na década de 60, e nós íamos buscar água na fonte do Vigia. A fonte do Vigia ficava próxima à Lagoa do Baeté, onde tinha uma nascente. Então nós íamos com um tonel dentro do carro, era uma Kombi que nós tínhamos, nosso pai tinha, e nós íamos com as latas d'água para encher o tonel, pegando água de uma nascente na areia ali na fonte do Vigia, porque não tinha água encanada em Itapuã naquele tempo, e o veraneio era delicioso, e todo mundo achava aquilo o máximo, e ninguém se queixava do trabalho que dava, porque é até prazeroso se fazer isso, esse contato, né? Então, o depoimento que eu queria dar é um depoimento de chamar atenção à necessidade do resgate disso tudo. O resgate vem a partir do conhecimento, da consciência que a gente adquire, da importância que isso tem. Por isso, para tudo isso se pressupõe a educação. A educação, a conscientização, né? E isso deveria ser grande parte do compromisso do poder público, que não vem sendo cumprido. Então é muito importante que o cidadão, por iniciativas próprias, estimulem isso, provoquem para que isso aconteça, para benefício de todos nós. Porque cada vez que nós nos distanciamos mais da natureza, quando nós perdemos o contato com os equipamentos que provocam os recursos que hoje nós temos, nós vamos ter que buscar de volta de novo na natureza, na sua fonte de origem. E essa fonte de origem, se não existir mais, o que vai ser da humanidade, né? Então, a preservação dos nossos bens ancestrais, os bens naturais ancestrais, é tão importante quanto a preservação da nossa cultura, a preservação da nossa história, a preservação dos bens materiais, a preservação da nossa vida. Isso tudo é para a preservação da nossa vida. Água é vida, vida é água.